Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, juntos com todos vocês que estão conectados. É um prazer participar desse painel, acompanhada dos meus colegas Gustavo Mairá, cofundador da Mestra, e Lígia Maura, professora titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço a FIS, aos colegas da Johnson & Johnson Medical Devices pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, moderando este painel e compartilhando um pouco da nossa experiência. Esse painel aborda o tema ESG na saúde e vamos compartilhar um pouco da nossa experiência, resultados, através de duas grandes ações, em colaboração com a Johnson & Johnson Medical Devices do Brasil, que buscam fomentar a inovação, a transformação digital, o impacto social, a diversidade, a inclusão e governança. Eu sou Regiane Sokol, sou líder da área de impacto global comunitário da Johnson & Johnson para a América Latina, que tem como missão fortalecer os sistemas de saúde no mundo, muito conectado com o nosso propósito, com os nossos valores. Na Johnson & Johnson nós combinamos coração, ciência, engenhosidade para mudar a trajetória de saúde no mundo. E essa aspiração inclui impactar nossos pacientes, nossos consumidores, todas as pessoas que usam os nossos produtos, direto ou indiretamente, e bem como a saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos, onde vivemos, onde trabalhamos, e do planeta. Como a maior empresa de saúde no mundo, nós usamos a nossa capacidade de criar parcerias, de criar colaboração, para avançar e para contribuir com soluções para alguns dos principais desafios de saúde do mundo. Concentramos nossos esforços, é claro, onde acreditamos que a nossa empresa pode fazer a diferença, onde realmente possamos fazer e promover impacto. Esses esforços são baseados nas nossas prioridades ambientais, sociais e de governança, ou seja, nas nossas prioridades de ESG, fundamentadas nos nossos valores de credo e no nosso propósito de mudar a saúde da humanidade. Acreditamos que boas práticas de ESG impulsionam a criação de valor, tanto para atores internos como para atores externos. Constroem confiança entre as partes, impulsionam a inovação, mitigam riscos e promovem o envolvimento de todos, incluindo dos nossos funcionários, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Nossa abordagem de ESG inclui a criação de estruturas sólidas de governança, de gerenciamento eficaz de risco, para apoiar a abordagem de criação de valor a longo prazo. Inclui ainda oferecer soluções inovadoras de saúde para pacientes e consumidores, para melhorar a saúde de todos, em todos os lugares do mundo. Investir em nossos funcionários, criando um ambiente diverso, um ambiente equitativo, inclusivo, no qual onde todos podem colaborar, pertencer e encontrar oportunidades de desenvolvimento. E inclui ainda reunir a nossa experiência, recursos, através de parcerias e colaborações, como eu comentei, para reduzir os impactos ambientais, não somente nas nossas operações, nos nossos produtos, mas em toda a cadeia de suprimentos que temos e em todas as relações de colaboração e parceria entre as nossas companhias. Bem, para mim é um prazer estar aqui, como mencionei, representando a família de companhias Johnson & Johnson, especialmente o time da Johnson & Johnson Medical Devices no Brasil. E eu convido os meus colegas Gustavo e Lígia para contarem um pouco das ações que mencionei e para começarmos essa conversa. Lígia, podemos começar com você? Claro, será um prazer. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui, conversando com você, conversando com o Gustavo. É um grande prazer estar contando a bela experiência que a gente teve com o apoio e com a ajuda da Johnson & Johnson. Sem a ajuda da Johnson, a gente não conseguiria ter feito essa bonita ação coletiva, que é a iniciativa Compliance na formação do profissional de saúde.
O que é isso? É uma iniciativa que tinha um fator fundamental, que era responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente tem que lembrar que eles enfatizam, né, a educação para acabar com a pobreza, para reduzir a corrupção e o suborno e para garantir maior integridade. E quando a gente tem tudo isso, a gente vai ter muito mais prosperidade para todos. Um problema comum, a gente tem que atacar de modo comum, daí a razão de uma ação coletiva. Nessa ação coletiva, nós reunimos mais de 61 participantes das mais diversas áreas do setor da saúde. Então, nós tínhamos acadêmicos, professores de universidades e faculdades de medicina, tínhamos advogados, porque quando se fala em compliance, que é isso que eu vou dizer daqui a pouco, né, o mundo jurídico sempre acaba participando, e também os principais atores, digamos assim, do setor da saúde propriamente dito, com os planos de saúde, com os hospitais, os fornecedores, a indústria, sem a menor dúvida, e também o governo. Então, nós tentamos reunir nesses 61 participantes os principais stakeholders do setor para tentar construir essa iniciativa que tem fundamentalmente por objetivo a melhoria, o aprimoramento do profissional de saúde e fundamentalmente do profissional de medicina, porque a ação coletiva ela é independente do que a gente imagina. A ação coletiva, depois de criada, embora fosse para o profissional de saúde, entendeu que o foco primeiro deveria ser o médico. E por quê? Porque foi feita uma pesquisa com escolas de medicina no Brasil e no exterior, mas de fato a pesquisa focou fundamentalmente nas escolas brasileiras para identificar qual que é o cenário das disciplinas ligadas à compliance, combate à corrupção, nos cursos de medicina. E depois tentar comparar esse cenário com o cenário internacional. Da nossa pesquisa, que eu acho que é interessante falar de números, afinal de contas eu estou numa escola de administração, foram examinadas 279 disciplinas, do ponto de vista global, sendo que, obviamente, o nosso foco era Brasil/América Latina. Dessas 279, nós selecionamos apenas as brasileiras, que era o nosso foco primeiro, foram 149 disciplinas de escolas e faculdades de medicina que foram analisadas, e dessas 149, nós examinamos com profundidade, 94, porque muitas delas, elas apenas mencionavam, mas elas não davam os detalhes do que tinha de ensinamento ao profissional, ao futuro médico dessas escolas. E foi muito simples o que a gente concluiu. Era possível notar que havia uma ausência de temas de compliance, de integridade, de transparência, de corrupção, de anticorrupção nessas disciplinas. Ou seja, o profissional jovem que estava saindo das escolas de medicina não tinha esse tipo de formação. Feito isso, então a escola não dava essa formação. Vamos ver que talvez ela não precise dar, talvez o profissional, o aluno que entrou nessas escolas já tenha essa formação, então talvez não seja necessário. Então nós fizemos uma outra coisa, nós fizemos uma pesquisa com os jovens alunos de faculdades de medicina, desde o primeiro ano, inclusive residência. E nessa pesquisa nós fizemos algumas perguntas para eles, como por exemplo, você é um médico, e você trabalha num hospital, você sabe que um outro médico está desviando medicamentos para pessoas que necessitam, mesmo sem remuneração. Você acha isso certo? Você acha isso errado? Ou você é médico, você está no sistema de saúde público ou privado, mas tem um medicamento distribuído gratuitamente para a população, e você resolve privilegiar os seus amigos, resolve privilegiar a sua família em detrimento dos demais, sendo que é uma imensa lista de espera. E o resultado foi que, na verdade, a gente vê nepotismo, a gente vê que os alunos não estão entendendo o que é integridade nos dias de hoje, o que os princípios ESG estão trazendo para as empresas. Então, a gente percebeu que a gente tinha que mudar isso. Por quê? Porque era o país realmente do fura-fila. Não era só o fura-fila que a gente via na televisão. Na nossa pesquisa, ficou muito claro que era isso que tinha na base. Então, isso precisava mudar. E eu mudo como? Uma cultura. Eu mudo através da educação.
Então, era isso que fez a iniciativa, desenvolvimento de módulos educacionais para escolas de medicina, para que os professores das escolas de medicina pudessem utilizar, pudessem fazer uso, pudessem começar a dar disciplinas sobre isso. Então, foram desenvolvidos 3 grandes módulos. Os módulos são sobre corrupção e anticorrupção, compliance na saúde e cultura organizacional no setor da saúde. Foram esses os 3 módulos que foram desenvolvidos para os professores. Feito isso, nós fizemos também um treinamento aos professores, aberto ao Brasil inteiro, aos professores que quisessem participar. Nós treinamos 41 professores que participaram desse treinamento, também gratuito, tudo com o apoio da Johnson & Johnson. E aí nós tivemos alguns resultados muito positivos. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo, já aprovou uma disciplina especial sobre compliance, ou seja, é uma disciplina multidisciplinar que teve início agora em agosto. Além da Faculdade de Medicina da USP, nós tivemos a Universidade de Mogi das Cruzes, que também criou, dentro da disciplina que já existia de ética médica, aulas sobre corrupção na saúde, sobre compliance na saúde, sobre cultura organizacional, usando esse material educacional que está disponível gratuitamente no site. E ainda tivemos, por exemplo, a Faculdade de Medicina do ABC, o Centro Universidade de Saúde do ABC, fez aulas pontuais utilizando também esse material. Então, nós já temos 3 exemplos, né, de sucesso, digamos assim, dessa iniciativa, ou seja, da utilização e de como, dessa forma, a gente vai melhorar a formação do profissional de saúde. Aproveito e vou fazer uma propaganda, nós vamos ter um segundo treinamento, é gratuito, por isso que eu me sinto super confortável de fazer essa propaganda, aos professores que queiram conhecer melhor esse material e que queiram, né, nossas sugestões de como é que podem ser dadas as aulas, para que eles possam ter uma utilização cada vez maior deste material e para que a gente forme um profissional de medicina preocupado com compliance, preocupado com furar fila para o meu parente estar errado e com essas noções de base que, infelizmente, estão presentes no setor médico. Eu acho que era esse o comentário que eu gostaria de fazer. Eu não sei se eu falei demais, então eu já vou parando por aqui, que a gente começa a falar, a gente se empolga. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Lígia, obrigada por compartilhar. Você trouxe alguns elementos dessa ação que são muito importantes, né? Eu acho que a ação coletiva que permitiu, e a pesquisa em si, né, que permite fazer uma análise do que se pretende fazer, né? Para que se possa construir algo e ter uma intervenção que faça sentido, que seja oportuna, né? E que se tenha clareza do porquê está se propondo aquela ação, e para que realmente a gente consiga atingir os objetivos que são propostos. E uma outra questão, um outro elemento importante que você trouxe foi a questão da sustentabilidade, né? A gente tem uma preocupação muito grande em todos os nossos programas de fomentar a educação, de oferecer capacitação aos profissionais de saúde e à população em geral, quando a gente fala de geração de conhecimento, geração de conteúdo, que é de fazer com que esse material possa estar, né, às mãos e seja de fácil acesso de todos, né, sem restrição a grupos. É claro que muitos programas de educação e alguns materiais são direcionados a algumas categorias profissionais, algumas especialidades, porque isso é necessário para a gente ter maior assertividade, mas mais do que isso, né, quando a gente se propõe a oferecer uma ação de impacto, é importante a gente pensar na sustentabilidade disso. E você trouxe esse elemento, né, de que esse material fica à disposição, né? Então você trata da educação de professores, de profissionais que estão educando outros, e você ainda permite com que outras organizações e instituições possam se fazer uso desse material e aplicar da melhor maneira que assim, né, que desejarem, que foi o caso, por exemplo, da Universidade do ABC que você comentou, que usou num modelo distinto da própria Universidade de Mogi e da USP, e o convite que você deixa, né, de continuidade também me deixa muito feliz, porque é um material que vocês seguem utilizando, é uma ação que vocês seguem executando
e que me traz a reflexão sobre a inclusão de outras especialidades, talvez, ou de outras categorias profissionais, porque quando a gente fala de compliance dentro da área médica, a gente pode também considerar outros profissionais com formação na área de saúde que fazem parte da equipe multidisciplinar. E depois eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, que se nessa continuidade, ou mesmo em algum espaço, outras instituições e outras categorias podem também se fazer uso dessa cartilha ou desse material que vocês geraram. Já posso responder? A gente teria o maior prazer, inclusive porque a ação coletiva, ela selecionou vários temas para a gente poder desenvolver. E nós escolhemos apenas 3, por uma questão de tempo, e 2, era um projeto piloto. Então, ele tem 2, 3, 4, quantas fases tiverem, com esses materiais que já foram propostos pela ação coletiva, ou podemos, inclusive, desenvolver novos, porque o mundo muda muito rápido, né? Então, por exemplo, ética nos algoritmos na área da saúde é um tema que é muito da moda hoje em dia, e que talvez seja necessário examinar. A LGPD, né, que também era um dos temas que foi pedido pela iniciativa, mas no final ganharam esses 3 grandes temas que eu mencionei. E sim, a iniciativa teve o apoio inicial da Johnson & Johnson, mas ela está aberta ao apoio de outras empresas, com maior, sem problema nenhum, muito pelo contrário. Será, acho que, uma grande honra para a Johnson ter mais gente ajudando nessa iniciativa tão importante de melhoria na formação do profissional de medicina. E não é só para médico, como eu disse, é de profissional de saúde, né? Escolas de enfermagem, de gestão de saúde, de também estarem abertos, ou seja, outros profissionais da área de saúde, odonto também, a saúde, também estaria disponível, e a gente tem o maior interesse de que isso seja mudado, né? E que a gente tenha uma melhoria nesse setor, e você faz melhoria através de educação, né? Não tem como você mudar de outra forma. Muito bom, obrigada. Gustavo, passo a bola para você para a gente falar um pouco da iniciativa Mil Devs. Legal, obrigado, Regiane. Olá, Lídia, novamente, todo mundo que está assistindo. Prazer muito grande estar aqui, poder falar de um programa que eu acredito muito. Um programa que, quando a Johnson & Johnson Medical Devices entrou em contato com a Mestra, tem um objetivo muito, muito importante, que é transformação social, né? Então, nós notamos aí algumas ações da Johnson & Johnson do ponto de vista de acessibilidade à informação, de democratização da informação, né? E o programa Mil Devs, Talentos para o Bem na Saúde, tem um objetivo muito nobre, que é, de fato, conseguir incluir 1.000 desenvolvedores de software no mercado de tecnologia, seja ele atrelado à saúde ou não, né? E aí, por quê que a Johnson & Johnson optou por isso, né? Então, quando a gente avalia a ESG sobre o ponto de vista social, inclui tudo aquilo que as empresas fazem internamente para poder apoiar seus colaboradores, todas aquelas ações de respeito, né, ao trabalho, todas aquelas ações de capacitação internas, mas também envolve o ecossistema em que elas estão inseridas. Então, é muito interessante ver que a Johnson & Johnson Medical Devices também se importa com o ecossistema que ela está inserida, a ponto de criar programas de facilitação desse acesso à educação, né? Então, esse programa ele iniciou muito antes do começo do ano, né, de forma de planejamento. Então, ele foi lançado com o objetivo de apoiar jovens em vulnerabilidade social. Porque quando a gente avalia o recorte social que mais sofreu impactos com a pandemia, infelizmente, é o de jovens. Porque os jovens estão em início de carreira, eles não têm muita experiência para poder colocar no currículo, e aí, então, eles não têm segurança no trabalho. Então, como vocês podem imaginar, os índices de desemprego aumentaram assustadoramente, e os jovens em torno de 18 a 25 anos são o recorte mais afetado, né, infelizmente, com a pandemia. Então, foi criado um programa para que a gente pudesse fazer um convite para que jovens pudessem estudar de graça e aprender como desenvolver software. E que esse software pudesse ser eventualmente utilizado na saúde para poder criar soluções a esses desafios que nós temos enfrentado, né? Então, essa análise de dados, esse Big Data, precisa ser trabalhado. Então, pessoas utilizando tecnologias e as ferramentas que nós temos, de fato, podem mudar o mundo, né? Então, foi feito o convite através de algumas entidades de apoio à Johnson & Johnson para poder convidar esses jovens em vulnerabilidade social.
em torno de 1.000 jovens se aplicaram para o programa. A equipe de aquisição de talentos da Johnson & Johnson apoiou durante todo esse processo para poder selecionar aqueles jovens que realmente tivessem demonstrado interesse grande para entrar na área, né, e que pudessem, de certa maneira, se beneficiar desse programa que envolve 300 horas de capacitação na linguagem Python, mas que também inclui várias capacitações em termos de desenvolvimento de habilidades pessoais. Então, eles estão vendo desde de mudança, desde mindset e mentalidade, né, até como se portar em entrevistas de emprego, como se posicionar no LinkedIn. Então, está sendo uma farra muito boa, né, ter esse contato todas as noites durante 5 meses. Então, de segunda a sexta, são 3 horas por dia de capacitação, em que esses aprendizes podem se conectar online em momentos síncronos ao vivo, né, e que também podem assistir às aulas e reforçar a matéria através de conteúdos e desafios que são colocados para eles. Então, vale a pena lembrar que, então, esse projeto é um projeto de cunho de inclusão de jovens, né? E que o que nós temos em termos de uma avaliação completa de diversidade ao longo de toda essa cadeia, para que, após o programa, a gente consiga ter um resultado satisfatório de inclusão desses jovens no mercado de trabalho e que a gente possa fazer isso da maneira correta. Então, sobre o ponto de vista de ESG mesmo, em termos geográficos, nós conseguimos atender mais de 20 estados brasileiros. Então, é muito bom que esse programa não ficou selecionado só apenas nos grandes centros, né? Então, nós tivemos jovens aplicando em mais de 20 estados. Temos aí uma participação superior de pretos e pardos, com 43% do programa. Então, mais da metade se identificou como homem, metade se identificou como mulher. Então, a gente vê que, em alguns aspectos da diversidade, a gente já obteve um certo avanço em relação àquilo que a gente encontra nas instituições de ensino do Brasil, que muitas vezes é impactado até pelo seu custo, né? Então, esse programa tem um custo zero para o aprendiz, então é muito interessante ver que isso tem acontecido. E um outro motivo assim, de extrema satisfação nossa, né, é que, apesar desse desafio enorme, e constante todos os dias, né, de apoio, de suporte a esse aprendizado. Então, não é apenas uma capacitação que a gente libera, por exemplo, uma licença online de estudo, né? É um programa mesmo que é feito com várias empresas participando e fazendo convite para que mais empresas e startups possam fazer parte desse programa. Então, hoje nós temos mais da metade dos jovens já apadrinhados, mesmo que o programa ainda não tenha acabado. Então, nós estamos finalizando ainda a capacitação entre novembro e dezembro. Mas nós já obtemos, então, 50% deles já com uma experiência de trabalho. Então, nos próximos dias e meses, teremos, com certeza, um número muito maior, porque eles terão terminado a sua capacitação, estarão prontos aí para poder fazer suas entrevistas de emprego e tudo mais. E também nós avaliamos constantemente o índice de satisfação deles, em que nós perguntamos, né, de uma nota de 0 a 10, qual é a probabilidade deles recomendarem esse programa para seus amigos e familiares, né? E aí nós obtivemos uma nota de 97, que varia de menos 100 a 100. Então, nosso NPS realmente está muito legal, está muito bacana. Isso demonstra que as empresas que estão participando desse programa realmente estão muito interessadas em obter a satisfação desses talentos. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder trabalhar diariamente com isso. Gustavo, eu conheço bem o programa de Talentos para o Bem, né, dentro da Johnson & Johnson, que é a nossa estratégia de engajamento de voluntariados, né, onde a gente convida todos os nossos colaboradores, independente da função, da categoria profissional ou que área, né, estão trabalhando, para colocarem o seu conhecimento, né, o seu desejo de fazer o bem à disposição do outro, né, e esse programa, ele conecta o conhecimento de muitos colaboradores da Johnson & Johnson através da mentoria, né, se eu não estiver errada, porque, assim como você comentou, não trata-se de um programa onde você somente oferece o programa, as aulas de programação e de desenvolvimento, ou seja, o conhecimento técnico que eles estão recebendo, mas também o processo de desenvolvimento de outros skills e outras competências que são necessárias para a entrada no mercado de trabalho, né? Às vezes ele até tem a oportunidade de formação técnica em algum outro momento da sua vida, mas por algum motivo ele não consegue se inserir, ou mesmo depois de um período de estágio, por alguma questão ele não se desenvolve profissionalmente. Então, eu imagino que esse seja um aspecto importante dentro deste processo de transformação, né, 360 desses jovens, que é não só
dá oportunidade, dá o conhecimento técnico que ele precisa, mas dá também esse acompanhamento e essa mentoria e apoiá-lo na entrada no mercado de trabalho através dessas empresas que são madrinhas, essas empresas que estão apadrinhando esses jovens, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto isso faz a diferença na vida pessoal e na vida profissional também desses jovens. E eu queria que você trouxesse um pouco quais foram os desafios, né? Porque ainda que a gente saiba que o universo de tecnologia em si, das grandes empresas de TI e as empresas em geral hoje, elas buscam profissionais para a área de programação, para a área de desenvolvimento. E muitas vezes a gente ouve exatamente isso, quer dizer, falta profissional para essas posições, né? E a gente está falando de um programa que está criando oportunidade para esses jovens em vulnerabilidade, para se tornarem estes profissionais e entrarem no mercado. Mas qual que é o desafio que muitas vezes esses jovens encontram, né? Não é só da oportunidade. Quais são os desafios? É computador? É Wi-Fi? E como é que vocês venceram essas dificuldades para tê-los engajados e seguirem com a execução do plano? Bacana, Regiane, muito bom. Bom, falando sobre mentoria, né, nós aprendemos de várias maneiras. Então, a gente pode aprender através de uma pesquisa na internet, nós aprendemos em momentos de turma, né, síncronos, como nós fazemos também, e a mentoria já foi provada que tem uma evidência de quase 30% em relação ao progresso das pessoas, né? Então, de fato, os jovens precisam ser, no mínimo, ouvidos. E se eles puderem ser ouvidos por pessoas mais experientes que eles, com certeza eles poderão ter um modelo de avanço, né, das suas carreiras, um modelo que eles possam se inspirar. E a mentoria entra para essa conversa, né? Então, o programa de voluntariado da Johnson & Johnson está literalmente nesse pilar social de oferecer ajuda e toda essa experiência que todas essas pessoas têm dentro do grupo para poder oferecer isso, inclusive, para pessoas que estão fora da empresa, né? Então, nós conectamos esse programa de mentorias internas em que várias pessoas do time da Johnson & Johnson foram reunindo com grupos específicos de talentos e acompanhando e tendo reuniões com eles para poder bater papo, literalmente bater um papo e explicar geralmente como que as coisas funcionam, né? E se tem desafios, quais são esses desafios e como que de repente a gente pode clarear a vida deles e deixar algo um pouco mais fácil, né? Mais tranquilo. Então, eu costumo dizer que os desafios nessa jornada completa são enormes. Cada hora a gente vai rompendo um desafio atrás do outro, porque assim, o objetivo final nosso é muito nobre, né? Então, logo no começo das reuniões de planejamento, a gente sabia que o caminho pela frente era longo e bastante complexo, mas que como o objetivo nosso é de ajudar outras pessoas, então que tudo sempre vai valer a pena, né? Então, a característica desse programa é uma característica que, infelizmente, a gente não conseguiu oferecer uma bolsa de estudo para eles, né? Então, nós zeramos o custo da educação e de todo o programa, mas, de fato, se a gente pudesse eventualmente contribuir com uma bolsa, conseguiria, né? Mas, fora isso, o outro desafio seria realmente acesso à tecnologia, né? Acesso a computadores e acesso à internet. Então, obviamente, a gente pode começar aprendendo pelo telefone, mas ainda assim a gente precisa de ter uma ferramenta de trabalho, né? Então, a gente precisa do teclado, do mouse ali para poder treinar os códigos e os algoritmos. Então, em torno de 20 a 25 jovens obtiveram computadores, né? Eles se identificaram como, olha, eu estou sem ferramenta aqui para poder estudar. Então, nós fizemos todo esse meio de campo para tentar trazer computadores a todos aqueles que, a princípio, já identificaram que teriam problemas, né? E aí a gente está sempre tentando agregar mais ajuda, né? Como, por exemplo, a ajuda à internet daqueles que identificaram também dificuldades. Então, os desafios estão na questão que o jovem em vulnerabilidade, ele precisa procurar um emprego, ele precisa procurar uma faculdade e tudo mais. Então, a gente oferece a oportunidade de capacitação, nós convidamos para ter um momento sempre junto com a gente ao vivo, né? E aí o desafio está de manter o jovem engajado. Essa nova geração, de fato, é uma geração que a gente precisa compreender melhor, que a gente precisa entender como trabalhar, né? E aí a ferramenta está sendo oferecida. Então, a gente acompanha a todo momento para entender como que eles estão engajando, seja nos momentos ao vivo ou nos momentos assíncronos, né? E tentando sempre tirar alguma dúvida, ver o que está acontecendo. Então, esse grupo de apoio é muito importante. Então, é bacana de ver os comentários associados ao programa, que é justamente o seguinte:
o carinho e a atenção que vocês estão dando para a gente não viu em nenhuma outra instituição educacional, né? Então, de fato, a gente tenta tirar todos aqueles desafios. Mas então, os desafios maiores em cumprir com o programa, eles estão mais relacionados mesmo a computador, a internet, né, a faculdade e trabalho, né? Então, olha, às vezes eu comecei uma faculdade no começo do programa eu não estava fazendo, então isso está impactando, né? E pequena parcela um pouco de problemas pessoais, né? Então a gente não entrou muito em detalhe, então sempre a gente pergunta, sempre conversamos para poder entender como resolver esse problema. E claro, eu acho que um principal fator também é saber fazer um pouco da gestão da ansiedade. Então, logo no primeiro dia, o jovem já está preocupado com o último dia e a gente começa a tentar falar assim, calma, vamos dar um passo de cada vez que nós vamos chegar lá junto. Obrigada, Gustavo. Lígia, eu queria voltar a palavra contigo para explorar um aspecto até em linha com o que o Gustavo comentou, né, da nova geração. E eu acho que o fato de ESG, né, dos princípios do ESG estarem hoje em pauta, né, e de acesso para qualquer um, né? Todos falam sobre isso. Quando você vai comprar um produto, se fala muito sobre os valores que aquele produto, né, sobre aquele propósito que aquele produto te entrega, né? E você faz, né, a opção muitas vezes por marcas no momento da compra, buscando esse tipo de informação. E aí eu queria trazer um pouco essa questão para o universo do compliance, da governança, de políticas, de ética em saúde, né? Você acha que essa nova geração que está hoje dentro das universidades, e até as novas universidades, né? Porque nos últimos anos várias universidades dentro da área de saúde se formaram, principalmente de novos cursos de medicina. Você acha que esse cenário torna mais favorável a discussão e o preparo desses estudantes para se formarem de certa forma, mais preparados para abordar, para discutir esse tema e cumprir de forma talvez um pouco distinta em relação a essas questões? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que a mudança que a gente vê no cenário hoje em dia, com uma maior valorização de aspectos ambientais, sociais e de governança em geral, são muito importantes e tem impacto não só no setor de finanças, né? Porque o ESG veio do mundo financeiro, mas em toda a cadeia, inclusive no setor da saúde. Além do que, hoje em dia, você falar em compliance para os médicos era uma coisa que é nova, então eu acho que essa é uma experiência muito diferente. E a gente viu que o médico não sabe, né? O estudante de medicina não sabe o que é isso. O estudante de medicina, no questionário que a gente fez, por exemplo, pergunta, olha, se uma indústria farmacêutica oferecer recursos para você ir num congresso com a sua mulher, você aceita? Não aceito. 70% disseram que aceito. Não, está errado, não pode, não existe almoço grátis. Então, a formação é necessária, que foi isso que a gente viu. Apesar de novos cursos de medicina, nós fizemos uma pesquisa muito boa em Brasil. Esses cursos ainda estão tratando de aspectos éticos e de bioética que são importantes, mas não estão trazendo essa nova geração de médicos para problemas que eles vão enfrentar assim que eles tiverem um diploma. Por quê? Porque nós vivemos num país de corrupção sistêmica. Então, nós precisamos preparar a nova geração de médicos, como também de outros profissionais da saúde, como de outros setores, para que eles possam enfrentar, para que eles possam ser mais íntegros, para que eles saibam como responder e saibam que isso é errado. Passar o seu parente na frente, na fila do SUS, é errado. Privilegiar o seu primo na vacina, se tiver uma fila, é errado. Então, mas isso eu acho que precisa ser ensinado, que foi isso que o nosso questionário ficou muito claro, né? As pessoas não sabem, as pessoas nem imaginam que isso seja uma coisa errada. Nós tínhamos uma pergunta que era engraçada, por exemplo, que eu acho que vale a pena mencionar. Dizer, olha, eu vou te dar dinheiro para ir para um congresso, mas você eventualmente vai ter que comprar meu produto. Aí eles já falaram, não, acho que aí está errado. Então, eles entenderam que estaria errado. Mas o grande problema que eles vão enfrentar não é esse aspecto completamente aberto, né, de se tentar ter uma falta de conformidade, mas sim os aspectos velados, né, que dizendo, olha, eu vou te oferecer esse presente, mas não tem problema, você não precisa nada de mim.
É mentira, todo mundo sabe que é mentira, mas isso precisa ser ensinado. Eu acho que essa pesquisa é muito clara. Então, acho que daí a importância deste programa e daí porque eu convido aos docentes de faculdades de medicina, de universidades de medicina, que, por favor, deem uma olhada no material, comecem a usar, o material é gratuito, o material foi muito bem feito, ele é cheio de casos, ele é super atual, o acesso ao material ele é todo online, que era uma preocupação que a gente tinha, para que do Iapoque ao Chuí, qualquer universidade, qualquer faculdade que quisesse usar, se porventura não tivesse material de base de compliance, claro, a escola de medicina não necessariamente tem na sua biblioteca material de compliance, teria acesso online. Então, todo o material é online, exatamente para abrir portas e para que a gente consiga construir um mundo melhor, baseado em critérios ESG, baseado em mais integridade. Não sei se eu já falei demais, eu estou meio preocupada com o tempo. O que eu queria que você, para a gente não perder a oportunidade, tem algum site que possa ser acessado e que para ter mais informações? Eu imagino que os contatos serão compartilhados depois do nosso painel, e é claro, hoje o LinkedIn pode nos apoiar aí através de conexões com aqueles que desejarem conversar um pouco mais conosco, mas tem algum site que as pessoas podem acessar? Ai, muito obrigada, excelente pergunta. O site se chama Compliance for Health, Compliance 4 Health. É o nome que a gente deu ao site, onde tem todo esse material gratuitamente, e que é um material realmente que foi desenvolvido por 61 pessoas, praticamente, e que é um material que realmente é bem bacana. Muito bom. Compliance 4 Health. Muito bom. Obrigada. Isso. Gustavo, queria voltar para você com uma pergunta similar. As empresas que quiserem apoiar, porque esses jovens estão terminando o processo de formação dele, e eu imagino que a gente pode reforçar aqui o convite para empresas, independente do seu tamanho, de pequeno, médio, grande porte, que desejarem criar uma oportunidade de trabalho para esses jovens que participaram. Qual que é a tua recomendação? Que caminhos essa instituição pode seguir? Né? Ou que seja conhecer um pouco mais do programa para, de repente, encontrarmos aí alguma possibilidade de sinergia, de conexão para criar mais oportunidade para esses jovens ou outros que ainda precisem e podem encontrar essa possibilidade de desenvolvimento profissional. Tá no mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Não mais. Não sei se sou eu. Lígia, você tá ouvindo? Agora? Tô ouvindo perfeitamente. Vai, Gustavo. Agora eu tô te ouvindo. Agora sim? Agora não. Bora. Então tá. Bom, é importante frisar que esse é um programa de ecossistema, né? Então não é uma ação isolada, nós convidamos várias empresas para poder participar junto com a gente. Então, um primeiro passo, as empresas que queiram oferecer uma oportunidade de inclusão social para esses jovens não precisam pagar nada. Entre em contato com a gente, basta procurar no Google Talentos para o Bem na Saúde, né? Johnson & Johnson, Mestra e Distrito. Então, ali tem alguns sites que vocês podem conferir mais sobre o programa e, claro, poder dedicar e se aplicar para poder contribuir com essa inclusão. Então, oferecendo uma vaga de experiência de pelo menos 3 meses para que esses jovens possam aparecer, aprender e tudo mais. E aí um segundo ponto, né, como a gente pode dizer, é que a ideia é que a gente chegue, então, até 1.000 desenvolvedores de software. Então, nós convidamos demais empresas para que possam patrocinar o programa, para que possam ativamente contribuir com a questão social e poder evoluir o ecossistema, porque se o desafio já existe e a solução também, porque se existe desemprego ao mesmo tempo que existem muitas vagas de emprego, a gente tem que fazer essa conexão mais fluida, né? Então, estamos aqui para poder fazer essa conexão acontecer. Muito bom, obrigada, Gustavo. Estamos nos aproximando já do final, temos mais 2 minutinhos
se não me engano, para encerrarmos o painel. Eu quero deixar meu agradecimento profundo a todos que organizaram e permitiram que a gente estivesse aqui juntos, compartilhando essas informações que ainda podem transformar a vida de muitas outras pessoas. Então fica o convite a todos que tiveram a oportunidade de ouvir, que compartilhem e façam com que essas experiências possam chegar a outros fóruns, uma vez que essas experiências de alguma forma podem realmente incluir jovens, criar oportunidades de desenvolvimento e aumentar as práticas de ética, compliance e governança que nós temos no nosso setor de saúde. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu convite. Gustavo, palavras finais? Muito obrigado pela oportunidade de poder fazer isso junto. Bom, Lígia? Integridade e ética são saúde, então acho que essa é a palavra final. E saúde tem que se fazer por educação. Muito obrigada, é um prazer ter vocês como reais exemplos de que através da colaboração, através de boas ações e unindo esforços é possível realmente transformar o sistema onde nós estamos, e eu espero que outros se somem e que juntos a gente consiga trilhar esse caminho de transformação, de apoio, de impacto na vida das pessoas, e que deixamos um legado a todos. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde a todos. Até mais.